No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre uma decisão importante do TST datada do dia 4 de agosto de 2020, ou seja, bem recente aqui, que trata de uma situação bem comum na Justiça do Trabalho, que é o pedido de reconhecimento da rescisão indireta, ou seja, o vínculo de emprego está sendo rescindido por uma culpa do empregador, por uma falta grave do empregador. Então vamos lá, vamos conhecer sobre essa rescisão indireta e vamos ver qual é essa hipótese muito frequente na Justiça do Trabalho. Primeiro ponto que nós temos aqui, rescisão indireta do contrato de trabalho. Todas as hipóteses de rescisão indireta do contrato de trabalho estão no artigo 483 da CLT e todas elas são caracterizadas como uma falta grave do empregador, que muitos chamam de justa causa do empregador. Percebam o seguinte, quando a gente fala de justa causa, a gente geralmente pensa num ato que foi realizado pelo empregado, este ato sendo extremamente grave e vai por fim aqui ao vínculo de emprego. Na rescisão indireta, eu estou falando de justa causa do empregador. É o empregador que realizou alguma conduta vedada, proibida e tipificada como grave o suficiente para pôr fim ao vínculo de emprego. Com a grande diferença que aqui o empregado vai ter que ajuizar uma ação trabalhista. Então, digamos que o meu empregador tem incorrido em alguma situação caracterizadora da rescisão indireta. O que eu vou fazer e o que geralmente se faz? A gente não volta para o emprego, notifica a empresa falando da rescisão indireta e o mais rápido possível ajuiza a ação trabalhista, para provar que aquela conduta ABC se enquadra dentro das alíneas do artigo 483 da CLT. Qual que é a mais comum no dia a dia, que é a que nós temos aqui neste exemplo do dia 4 de agosto? A linha D, ela vai falar do descumprimento das obrigações contratuais pelo empregador. Então, o empregador incorre em falta grave quando descumpre as suas obrigações contratuais. Qual é, meus amigos, a principal obrigação do empregador? Pagar. Pagar salário, gratificações, adicionais, horas extras, depositar FGTS, pagar a previdência, ou seja, efetuar o pagamento. Quando eu olho para o empregado e pergunto, empregado, qual é a sua principal obrigação? Trabalhar, colocar à disposição o meu trabalho. Para o empregador é efetuar o pagamento, essa contraprestação pelo trabalho prestado. Vejam que muitos empregadores não depositam a FGTS, muitos empregadores não pagam a previdência, descontam do salário dos seus empregados e não repassam para a previdência. Muitos empregadores acabam ali deixando de pagar verbas adicionais, deixando de pagar horas extras, ou então atrasando de forma reiterada os seus salários, parcelando os salários, que é o que não há aqui no caso autorização legislativa. Então, em todas essas situações, ele, empregador, está descumprindo a sua obrigação aqui contratual. Então, atraso ou pagamento incorreto de salários, não realização de depósitos do FGTS. Por que, meus amigos, que não realização de depósito do FGTS é tão comum assim como hipótese de rescisão indireta? Pelo seguinte, digamos que eu, empresa, esteja numa situação financeira ruim, não tenha esse mês dinheiro para fazer todos os pagamentos. Se eu não pago o salário, no outro dia você já vem reclamar, corretamente, dentro do seu direito, vem reclamar. Quinto dia útil era ontem, não depositou, cadê meu salário? Se eu pago parte do salário também, vem todo mundo reclamar. Se eu não deposito o FGTS, ninguém vai vir, porque ninguém nem controla isso. É possível controlar? Claro, por aplicativo, você recebe SMS, você pode, se for correntista da Caixa, por exemplo, você pode entrar ali, você pode ir na agência da Caixa, só que dificilmente no dia a dia
o empregado tem condições ou tem tempo aqui de acompanhar se naquele mês houve o depósito ou não. Então a empresa não fez o depósito de FGTS esse mês, ninguém falou nada. Ela, beleza, ótimo, não, mês que vem eu pago as duas. Não vai pagar. E aí, daqui a pouco você tem 6 meses sem depósito do FGTS. Sabe quando que o empregado vai descobrir? Quando ele for comprar uma casa própria, que ele vai ver que está faltando dinheiro. Peraí, era para ter mais. Cadê os meses? Ó, tudo sem depósito. Quando, por exemplo, houver uma rescisão ali do contrato, quando ele tiver alguma outra hipótese de saque, ele vai perceber que não tem aqueles depósitos. É hipótese de rescisão indireta? Sim. O que ele pode fazer? Claro que é possibilidade. Se ele precisar do emprego, ele vai ficando ali, vai tentando conversar com o seu empregador para ele regularizar, porque ele precisa daquela quantia. Mas vejam, se ele puder, o que ele vai fazer nos termos do artigo 483 da CLT? Ele simplesmente não vai mais trabalhar. Hoje eu não fui trabalhar e não vou mais. Vou fazer uma notificação para a empresa que ela está descumprindo as obrigações do contrato, que é uma hipótese de rescisão indireta do artigo 483 da CLT. Vou no meu advogado e vou ajuizar a ação de rescisão indireta o mais rápido possível. Por que eu tenho que notificar? Por que é bom notificar e ajuizar a ação o mais rápido possível? Porque você não está indo trabalhar. Para evitar que o empregador te demita por abandono. Por quê? Se você não notificou, se você não falou nada, simplesmente parou de ir trabalhar, ele vai começar a dar falta. E pode ser que você demore para ajuizar a ação e demore ainda para ele ser notificado, ele vai dando falta. Quando chegar com 30 dias de falta, ele vai mandar uma correspondência para você, falando para você voltar. Se você não voltar, ele vai aplicar a justa causa. E aí vai dar um trabalho em dobro aqui para você desconstituir, para você reverter a justa causa, para o juiz do trabalho entender que houve rescisão indireta. Então, por isso que o ideal é notificar sobre a rescisão indireta e ajuizar a ação o mais rápido possível. Bruno, não é muito mais fácil o empregado pedir demissão e resolver o problema? Claro que não. Se o empregado pede demissão, ele tem que conceder aviso prévio, senão vão descontar na rescisão dele. Se ele pede demissão, ele não pode sacar o FGTS e ele não recebe a multa de 40% do FGTS. Ele não tem direito a seguro-desemprego. Então é muito mais vantagem ajuizar a ação e pedir aqui a rescisão direta. Porque se o juiz do trabalho reconhecer a hipótese como rescisão indireta, ele vai condenar a empresa ao pagamento das verbas rescisórias da dispensa imotivada, ou seja, da demissão sem justa causa. Você vai receber aviso prévio, você vai receber ali a multa de 40% do FGTS, você vai poder sacar o FGTS, você vai ter direito a seguro-desemprego. É como se você tivesse sido demitido sem justa causa. Daí essa importância. Por isso que é melhor do que você pedir simplesmente demissão. Vamos lá para a nossa notícia que eu peguei no site do TST, ó, notícia aqui do dia 4 de agosto de 2020, ó, não recolhimento correto do FGTS é reconhecido como falta grave do empregador. Com isso, uma operadora de telemarketing conseguiu a rescisão indireta do contrato de trabalho. A terceira turma do TST reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho de uma operadora de telemarketing da Legião da Boa Vontade em razão do não recolhimento correto dos valores do Fundo de Garantia. Com isso, a LBV foi condenada ao pagamento das verbas rescisórias devidas no caso de dispensa imotivada. Então, vejam, essa é a principal hipótese de rescisão indireta na Justiça do Trabalho. Ficou sabendo, viu que a empresa não está depositando corretamente o FGTS, Justiça do Trabalho, rescisão indireta na certa. Tá bom, meus amigos? Volto daqui a pouquinho com mais Planejamento 365. Espero que vocês estejam gostando.